Boa noite, é um prazer estar com vocês. Há tanto tempo que nós estamos longe, mas agora nós vamos ficar um pouco mais perto, se Deus quiser. O nosso encontro de hoje visa a sabermos como estamos atravessando esse momento difícil dessa pandemia, né? Tudo novo para nós, tudo bem novo. E quando algo novo surge, nós temos emoções diversas, diferentes, né? Cada um reage com a sua visão de mundo, com a sua visão interior, com a nossa visão de nós mesmos. Poucos estávamos encarnados quando essa última pandemia, que foi em 1918, a gripe espanhola, podemos contar alguma coisa, podemos falar. Primeiro porque ou as pessoas estão muito idosas e a memória já não ajuda tanto, ou as pessoas já estavam mais velhas e tinham acabado de nascer, enfim, não tinham condições de lembrar de quase nada, né? Então, as nossas referências são livros, são jornais, e mesmo que tivéssemos outras referências, o mundo em que vivemos hoje é tão diferente, é tão muito mais diverso do que em 1918, que nós não teríamos nem como fazer algum tipo de parâmetro entre uma e outra. Nós não tínhamos essa condição. Então, nós estamos vivendo momentos diversos e únicos, porque cada um de nós vai viver de uma maneira. Agora, os sentimentos que viveram em 1918 talvez sejam os mesmos que nós estamos vivenciando hoje com essa nova onda de pandemia que nos invade, né? E esse turbilhão de emoções causam consequências. Além do mal que através do nosso desequilíbrio fazemos para nós mesmos, as energias negativas que nós emanamos, que baixam muito a nossa imunidade, tanto a imunidade física quanto a imunidade emocional, ela abre porta para as nossas doenças físicas e ainda causamos mal àqueles que estão à nossa volta, aqueles que moram no mesmo prédio, na mesma rua que nós, que moram no mesmo bairro, que moram na mesma cidade, que moram no mesmo país e que moram no mundo. Nós sabemos que as nossas energias atravessam e emanam e contagiam o cosmos até. Então, no momento de estresse, perdemos a serenidade para observarmos as coisas exatamente como são e não usamos de benevolência muitas e muitas vezes pelo nosso tumulto interior, pela nossa capacidade de não termos condições de serenidade para podermos agir de uma forma adequada. Os problemas nos parecem muito maiores do que realmente são e o desequilíbrio não nos deixa encontrar soluções para eles ou mesmo o meio de enfrentá-los de uma forma melhor. Então, nós vamos procurar meios para minimizar as dificuldades que enfrentamos. Em primeiro lugar, nós vamos pensar quais são os sentimentos que carregamos na alma e que nos faz esse turbilhão de emoções e em desequilíbrio que nós temos. Nós temos o medo. Nós todos sabemos que o medo é um dos piores sentimentos que podemos ter, que abre a porta para outros sentimentos também e nos paralisa. Ele realmente nos paralisa e isso é algo que nós temos que pensar com muito carinho. O medo nos faz muito mal. Isso não é só nós espíritas que falamos, mas os psicólogos, os interessados na conduta humana, todos falam a mesma coisa. Porque o medo, além de paralisar, ele também nos leva ao pânico. Nós vemos pessoas inteiramente em pânico. Nós vemos pessoas que nem se juntam umas às outras, enquanto umas estão tranquilas e serenas, andando pela rua como se nada houvesse, outras estão literalmente em pânico. Com medo de ficar doente, com medo às vezes de passar a doença para aqueles que estão convivendo com elas e com medo de outras doenças que poderão vir sem ser o coronavírus. A angústia, né? Nós enfrentamos a angústia de estarmos sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, da mesma forma. Isso nos causa muita angústia. E a angústia acaba nos levando para o estresse, que é um pico enorme de emoções muito, muito fortes que acabam nos contagiando e nos trazendo novamente os desequilíbrios do corpo e os desequilíbrios do espírito.
nós temos a solidão. A solidão é interessante, porque a solidão, algumas pessoas se sentem muito sós, porque realmente estão sós, e sofrem muito com isso. Passam momentos de profunda dor, porque não tem ninguém, às vezes, nem com quem conversar. Outras sentem solidão estando cercada de pessoas, mas se sentem tão só, como se ninguém falasse a mesma língua, como se todos nós falássemos línguas diferentes. Estamos cercados de pessoas. Em compensação, tem outras que estão sós e estão felizes, porque estão sós consigo mesmo. É um momento de autoconhecimento, é um momento de descobrimento de si mesmo. E os psicólogos costumam dizer que essa atitude, essa forma, não é solidão, é solitude. Ou seja, nós estamos sós, mas estamos conosco mesmo, estamos felizes por estarmos sós. E às vezes aqueles que estão acompanhados de muitas pessoas estão profundamente solitários, porque estão cercados de pessoas com quem não tem muita afinidade, que não compreendem e por aí sofrem de alguma forma. Nós temos a revolta de não compreendermos o que está acontecendo, a revolta porque não temos liberdade para ir aonde queremos, a revolta porque às vezes precisamos de determinadas coisas que não temos, então isso nos traz uma revolta muito grande. E um outro sentimento que obviamente bate quase todos os corações, e eu vou dizer a vocês que bate também o meu, é a incerteza do futuro. Nós não sabemos qual será o nosso futuro. Nós não temos ideia de quando isso vai acabar, como vai acabar. E as pessoas que gostam de muito planejamento, as pessoas que gostam de ter uma vida sempre muito cheia de regras, acabam sofrendo muito, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a uma semana. Como nós deveríamos levar isso a vida inteira, porque nós não sabemos nunca qual será o dia de amanhã, né? O Cristo dizia, para cada dia basta o seu mal, exatamente por isso, para que a gente não sofra por antecipação. Mas essa incerteza, né, que nós vivemos hoje, sem saber quando isso vai acabar, como isso vai acabar, as pessoas que estão passando por um momento difícil, nos traz desequilíbrios de toda a ordem. E os que estão medrosos, ansiosos, cuidado, porque vamos ficando desvitalizados, o que pode nos causar doenças sérias. Não só abrindo portas da nossa imunidade para podermos pegar qualquer esse tipo de vírus que infelizmente está trazendo tanta dor e sofrimento, como outras doenças qualquer. E nós precisamos estar muito cuidadosos com isso. E nesses momentos nos falta serenidade para buscarmos solução para os problemas que enfrentamos. Muitos de nós não temos a serenidade para buscar esses momentos. Então nós vamos procurar mecanismos para minimizar todo esse turbilhão de emoções que nos invade a alma neste momento e que não são poucos. Em primeiro lugar, seria bom que nós não nos importássemos com pequeninas coisas. Não devemos nos importar com pequeninas coisas. Tem um psicólogo que eu gosto muito, Pedro Calabres, que diz que nós devemos nos preocupar com a floresta e não com uma árvore só. Então, relevarmos às vezes as coisas que nós, por estresse, muitas vezes, por esse sofrimento que nós estamos enfrentando, nós não sabemos como agir. No caso, se o filho deixou a manteigueira aberta, sem a tampa, se o marido botou a toalha em cima da cama, essa é forte, né? Não deixe que isso te desequilibre de alguma forma, porque isso são apenas uma árvore, não é uma floresta. O importante é você manter o equilíbrio da sua casa, da sua família, daqueles que estão ao seu redor. Então releve. Não é deixar tudo para lá, não é esquecer das coisas como se você fosse uma pessoa alienada, não é isso. É apenas relevar, é apenas minimizar determinadas coisas que nós às vezes levamos à ponta de faca e que não é de forma nenhuma o momento para podermos de repente corrigirmos algumas falhas que realmente nós muitas vezes temos culpa. Então, não vale a pena. Aí nós vamos pensar assim em outra coisa, né? O problema que tenho está dentro do meu controle? Eu posso resolver?
Será que eu posso resolver esse problema? Se eu posso resolver, vamos resolvê-lo da melhor forma possível. Precisamos encontrar mecanismos de resolvê-lo. Se nós estamos passando por um momento, não tem arroz para o almoço, nós vamos então procurar uma forma de encontrar um macarrão para fazer, ou então alguém saudável que possa ir à rua de máscara comprar o arroz. Isso é um problema que está sob nosso controle. Então vamos resolvê-lo da melhor forma possível, sem estresse, sem nada de... Isso é a melhor forma de nós resolvermos o problema. Este problema que nós estamos enfrentando é maior do que eu não posso resolvê-lo, então vamos deixar que a vida tome o seu rumo. E vamos minimizar da melhor forma possível esse problema, que não está no nosso controle. Hoje não está no nosso controle deixarmos de uma hora para outra a casa, sairmos, irmos ao cinema, não está no nosso controle. E eu vou ficar chorando o tempo inteiro porque eu não posso ir ao cinema, porque eu não posso ir ao teatro, porque eu não posso ir ao restaurante. Está sob o nosso controle o problema? Não. Não está sob o nosso controle. Então vamos aceitar as coisas como são, porque é a melhor maneira. Não temos problemas que fogem totalmente ao nosso controle. Então nós temos que realmente deixar isso para lá. E buscarmos resolver os pequenos problemas que podem estar sob o nosso controle e que nós não conseguimos resolver de uma forma adequada. Muitas vezes não conseguimos. Uma outra coisa importante, não se compare. Nós somos todos diferentes. As pessoas que pensam que são iguais, não são. Nós somos iguais pelos nossos direitos de acordo com a Constituição do país ou de acordo com aquele que o Cristo nos diz. Mas nós somos seres diferentes. Dentro da mesma casa, nós vamos ter pessoas completamente diferentes. Nós temos filhos completamente diferentes, que são criados da mesma forma, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas são personalidades, são espíritos com experiências diferentes. Então não se compare a ninguém. Não, porque eu posso fazer... um dos poucos momentos que eu tive um rasgo de humildade na minha vida, eu já disse isso algumas vezes para vocês, foi quando eu achava que se eu podia fazer, qualquer pessoa podia. Se eu posso, por que os outros não podem? Não podem. O que eu faço, muita gente não faz. O que muita gente faz, eu não posso fazer. Então isso, nós temos que pensar bem para que a gente possa entender o outro, porque não adianta se comparar. Não tem condições. Aquilo que você é capaz de fazer, o outro não é capaz, ele não tem a capacidade, ele não tem a condição psicológica, espiritual, corporal, física mesmo, de fazer. Então, se nós começarmos a nos comparar, nós vamos começar a sofrer também, porque isso, infelizmente, acontece. E nós não podemos. Nós temos que olhar para o próximo como ele é. Uma outra coisa interessante que eu tenho ouvido os psicólogos falarem muito é: não faça aquilo que não gosta. Mas eu vou complementar aqui. Não faça aquilo que não gosta, mas faça aquilo que deve. Tem pessoas que não gostam de exercício físico. Eu sou uma. Não sou muito chegada ao exercício físico. Já fui. Hoje em dia não sou muito. Mas eu sei que eu preciso, eu devo fazer. Porque eu estou dentro de casa, porque eu não posso estar saindo, porque eu não posso estar me movimentando. Então eu tenho que fazer, eu devo fazer, né? Devo fazer o alongamento, devo fazer as coisas necessárias para que eu mantenha a minha saúde. Então eu devo fazer. Mas tem pessoas, por exemplo, que não gostam de ler. Não, mas agora todo mundo diz que tem que ler e eu vou ler, porque eu não detesto ler. Para quê? Se você não gosta de ler. Agora, necessário que você faça algo que você deve fazer é manter o seu equilíbrio emocional, para que você possa realmente ter uma vida mais sadia. Neste momento de enclausuramento, nós temos um pouco mais de felicidade e de paz. Então, é exatamente fazer o que você gosta. Se de repente você gosta de ver filmes, se de repente você gosta de ver musical, se de repente você gosta de ler, que ótimo, que é o meu caso, eu estou muito contente porque eu tenho, quando posso, eu leio. Então isso para mim é satisfatório, é uma coisa prazerosa. Então faça aquilo que lhe dá prazer, desde que não deixe de fazer o que deve. Outra coisa importante, que nós não nos intoxiquemos. Isso também tem sido muito falado, Ouvir muitas notícias ruins, ouvir muitas coisas ruins, isso nos faz um mal terrível.
né? Infelizmente, existem meios de comunicação de toda a ordem, de toda forma, né? Desde as redes sociais até as televisões, os jornais, enfim, que nos trazem muita notícia que intoxica, que nos faz mal, que a gente pensa que não tem o desequilíbrio e tem. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu anteontem acordei com dor de dente. Aí eu falei, meu Deus, eu quase nunca tenho dor de dente. Eu estive no dentista em março, revi toda a minha parte dentária, eu não tenho nada. Aí quando foi ontem eu resolvi ligar para o meu dentista. E o meu dentista disse, Sara, o que você está sentindo, essa dor, esse incômodo no dente? Tem muitos clientes meus ligando neste momento com o mesmo problema. Sabe o que é? Nós estamos tão tensos que nós começamos a forçar, a ter força, principalmente à noite, um dente em cima do outro. E isso pode abalar de alguma forma e vir a dor. Então, como eu tenho um protetor, que eu tenho que dormir com aquilo, por favor, comece a usar já. Porque eu tenho muitos clientes assim, quer dizer, eu não me sinto angustiada, eu não me sinto com qualquer tipo de problema mais sério, mas estou, porque eu escuto os outros, porque eu vejo os outros passarem por problemas e isso de alguma forma me traz esse processo de angústia. Então, eu estava com dor de dente justamente porque eu estava durante a noite fazendo isso e até durante o dia, eu às vezes me pego trincando os dentes de alguma forma. Então é isso, né? Nós temos que ter cuidado para que a gente possa cuidar do nosso físico, cuidar do nosso espírito e ver coisas melhores, verem coisas que nos fazem bem ao coração, que fazem bem à nossa saúde. Vocês me desculpem, mas é que o vento aqui está muito forte. Então isso é uma coisa que é fundamental nós temos, né? Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, ou em quarto lugar, ou em primeiro lugar, nós deveríamos buscar a oração. Mas tem pessoas que falam, Sara, eu nesses momentos assim eu não consigo nem rezar, eu não tenho condição de rezar. Eu tenho tanto desequilíbrio que eu não tenho condição de rezar. Mas espera aí, o que vocês acham que é rezar? É parar tudo, sentar numa cadeira, se concentrar e começar a rezar? Não. Só você dizer, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ampare. Que tire isso de dentro do meu coração, que eu possa ser ajudada, Senhor, é o que eu lhe peço. É uma oração. É uma oração. Então não precisa se concentrar e fazer aquela oração que nós às vezes estávamos até acostumados a fazer, mas que infelizmente nesses momentos de estresse a gente às vezes não consegue. E buscar saber que tudo está no seu devido lugar. No momento em que nós aceitamos as coisas como são, que nós sabemos que tudo está no seu devido lugar, que não tem nada fora do lugar, porque o Pai não vai deixar que fique nada fora do lugar, nós vamos começar a aceitar as coisas de uma forma mais adequada. Calma, tranquilo, o Pai sabe o que faz. Nós estamos vendo, né, o cuidado de rever com a própria natureza. Quantos vídeos às vezes a gente vê que a natureza está retomando, respirando. As águas da Baía de Guanabara, que aqui no Rio de Janeiro estão mais claras, os golfinhos apareceram, as baleias apareceram, até onças estão aparecendo nos morros do Rio de Janeiro, porque a natureza está tendo um pouco de tranquilidade. Então o Pai está sabendo o que nós precisamos, o Pai está sabendo que nós tínhamos que dar uma parada. Nós tínhamos que dar uma parada e rever as nossas atitudes. Temos visto, né, pessoas que estavam exatamente numa desenfreada busca pela felicidade que não existe de uma forma total. Se nós botarmos na cabeça esse negócio de eu tenho que ser feliz, não existe. Nós temos momento de angústia, nós temos momento de dor e sofrimento. Nós temos que passar por eles de uma forma adequada, de uma forma concreta, séria. E isso é que nós precisamos. Então, neste momento, é buscar Deus, sim, sabe, rever as nossas atitudes com Deus. Meu Deus, eu tenho deixado tão pouco de lado, eu tenho deixado as coisas de lado, eu não tenho visto as coisas como deveria, eu não tenho lhe procurado como eu deveria, eu não tenho lhe clamado como eu poderia. Eu tenho que estar mais perto de você, porque é você que mora em mim, você que é o meu Pai, você que é aquele que eu posso contar em qualquer momento da minha vida. Nós temos que rever as nossas atitudes para conosco mesmo.
O que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou encarando a minha vida? Será que eu estou fazendo as coisas de modo certo, concreto, correto? Será que eu não estou abusando da minha saúde? Será que eu não estou abusando da minha necessidade de termos coisas superficiais? Será que eu não estou abusando de tudo aquilo que eu tenho feito absurdamente? Será que eu preciso de tudo aquilo que eu quero ou que eu já tenho? Então, rever essas atitudes é buscar um pouco de autoconhecimento e sabermos como anda a nossa vida. Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo? Porque essa busca desenfreada no trabalho, em casa, com os filhos, sem parar, sem nada. Buscar como nós estamos rever as nossas atitudes com o próximo, com aquele que está perto de nós. Será que eu tenho dado tanta atenção assim para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para o meu marido, para o meu irmão, para o meu vizinho? Será que eu tenho feito isso? Será que eu não tenho buscado muito mais satisfazer a mim, que eu quero ser feliz, do que de repente compartilhar isso com aqueles que convivem comigo? Será que eu estou fazendo certo? Será que as minhas atitudes estão corretas? Será que eu não estou abusando ou então deixando de lado aquilo que eu não posso deixar, porque muitas e muitas vezes são responsabilidades nossas, principalmente aquelas que nós assumimos no mundo espiritual? Rever, né? Tem pessoas que estão me dizendo: eu não aguento os meus filhos, eu não aguento o meu marido. Ué, por quê? Porque hoje você está convivendo com eles. Porque é muito bom a gente conviver no final de semana, é muito bom conviver em momentos de lazer. Vamos para o cinema, vamos para o teatro, vamos para o parque, vamos para o shopping. Isso é uma maravilha. Mas dentro de casa, nesse confinamento que o Papai do Céu nos deixou, fica mais difícil. Com certeza fica mais difícil. Mas necessário. Necessário. Vamos começar a compreender melhor as pessoas. Vamos entender melhor. Não se compare. Veja que cada filho é um filho, que seu marido de repente lhe mostra matizes de sua vida que você antes não enxergava e que você precisa enxergar agora. Então é um momento maravilhoso para a gente se conhecer e para a gente saber como conviver melhor com aqueles que estão ao nosso lado, né? Temos mais respeito à natureza. Nós faltávamos muito com respeito à natureza. E a natureza cobra, e a natureza precisa de ter vida como nós precisamos de ter vida. Então isso é fundamental. Tanto é que nós estamos deixando a natureza em liberdade e que nós é que estamos confinados. Então isso é fundamental para que a gente entenda a respeitar sempre a nós, ao próximo, à natureza, mas principalmente a Deus. Então aceitar, como Frei José nos pede, aceitar as pessoas como elas são e as coisas como elas são, é muito melhor, porque se nós não fizermos isso, é como o Frei José diz, né? Nós podemos viver a vida por bem, que é muito melhor, e viver por mal. E por mal só nos causa dor, só nos causa sofrimento, só nos causa uma série de dificuldades que nós, infelizmente, temos que pensar. Nós precisamos, neste momento, encontrar equilíbrio para tudo isso. É muita coisa. A vida nos está cobrando muita coisa. Está cobrando nos conhecermos, está cobrando conhecermos o nosso próximo, está cobrando respeitarmos o nosso próximo, respeitarmos a nós mesmos, respeitarmos a natureza, enfim, é uma gama de coisas que chegaram de um sopetão, de uma forma só. E nós temos que administrar isso de alguma maneira. E tem pessoas que não estão conseguindo administrar isso. Não vão tirar nenhum tipo de aproveitamento desse processo que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo tudo isso? Será que nós estamos passando por esses momentos todos sem tirar proveito nenhum, sem crescermos em nada? Será que é isso que será bom para nós? Vamos rever esse quadro, vamos rever esse processo, vamos pensar que nós podemos tirar muitas lições importantes desse momento difícil em que nós estamos vivendo. E eu espero sinceramente que nós possamos tirar. Eu espero sinceramente que nós possamos sair desse confinamento muito maiores do que chegamos, muito mais cheios de conhecimento espiritual, de vida, do que quando nós chegamos aqui. Esse freio que a vida nos deu é importante para que a gente possa rever o nosso comportamento. E foi um freio brusco. Nós estávamos andando num carro a 100 km por hora e de repente o freio
nos deu uma freada que nós quase que batemos de uma forma inadequada. E não é isso que Ele quer. Nós tínhamos que ter isso de alguma forma, porque senão não íamos parar. Não adianta nós ouvirmos dizer, você tem que parar, você precisa... Não. Papai do Céu precisava de nos dar esse freio absurdo para que a gente possa parar, repensar na vida que precisamos ter. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê força e coragem para atravessarmos isso, pedindo à espiritualidade que nos conceda todas as bênçãos. E neste momento, Senhor, nós te pedimos, fica conosco, habita o nosso coração, fortalece, Senhor, a nossa fé para que nós possamos seguir em frente de uma forma adequada. Que jamais nos falte o pão de cada dia, que jamais nos falte o teto que nós temos, agradecendo a Deus por termos tanto o pão de cada dia quanto o teto que nos cobre. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão desencarnando neste momento, que todos recebam desses incansáveis médicos da espiritualidade o amparo que precisam. Conforta o meu coração, me dai, Senhor, condições de podermos entender a vida como ela se apresenta, de aceitarmos a vida como ela se apresenta. Em Ti sempre confiaremos e sabemos que não estamos sós. Sabemos que Tu estás conosco e neste momento nós só podemos pedir, fica conosco sempre, Senhor. Abençoa a minha casa, o meu lar. Abençoa, Senhor, as pessoas que convivem comigo. Abençoa a mim, para que nós possamos seguir em frente nesta caminhada de grande aprendizado. Graças a Deus.